Boa noite, irmãos. É com imensa alegria que nós estamos novamente aqui para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos deixar com os irmãos os seguintes anúncios. Estamos reunidos em oração no aplicativo Zoom de 8 horas às 8h40, isto é, de 20 horas a 20h40. E também temos o culto infantil todo domingo às 18 horas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta grande oportunidade de estarmos, Senhor, neste momento com os nossos pensamentos voltados para Ti. Recebe, ó Deus, o nosso culto nesta noite. Recebe a nossa oração. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema deste mês é Crescendo e Multiplicando para Deus. Vencendo os desafios deste tempo no lugar onde Deus me colocou. Leitura bíblica, 1 Coríntios 15:58, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estaremos agora cantando o hino de número 347 do nosso cantor cristão. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém. Neste momento estaremos elevando a Deus os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos agradecimentos.
Reúna-se com alguém agora, aí na tua casa, e vamos buscar ao Senhor em oração. Agora estaremos louvando ao Senhor com o nosso ministério de louvor, através das vozes dos nossos irmãos, com o hino Tu Sondas. Senhor.
Neste momento estaremos ouvindo a mensagem do nosso Deus para o nosso coração, através do nosso pastor, Paulo Maurício. Boa noite, meus amados irmãos da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Boa noite a você que tem recebido estes cultos através desta plataforma. Boa noite a você que tem permitido com que a Segunda Igreja Batista de Alcântara possa alcançar a sua vida, alcançar o seu lar. Claro, você está em sua casa e abrindo as portas para que a nossa igreja possa estar com você compartilhando esta boa palavra do Senhor. É claro, a partir do próximo dia 19, domingo, nós estaremos retomando as nossas atividades, respeitando as restrições, é claro, mas estaremos em nosso templo a partir do dia 19, já com a realização do nosso culto. E você que tem nos acompanhado através desta plataforma poderá estar nos visitando para conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa igreja e vir estar junto conosco, cultuando ao nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho com que tem tratado a Segunda Igreja Batista de Alcântara. Quero propor nesta quinta-feira, 16 de julho, pensarmos um pouco acerca de como Deus deseja que o nosso coração esteja sendo trabalhado, com que o nosso coração esteja confiante nele. O salmista diz as seguintes palavras: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aquietar-se dá-nos a ideia de um coração que está vivendo um momento ou momentos de dificuldades ou tribulações, ou quem sabe momentos de angústias. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer para você, num tempo de dificuldade, a célebre frase: não se preocupe, não fique preocupado, descansa, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando da sua vida. É claro, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de incentivo, no momento em que as coisas estão ordenadas, organizadas, ajustadas, parece ser não muito comum. Mas sempre que alguém está passando por um momento de lutas, de tribulações ou de dificuldades, é muito natural que venhamos trazer-lhe uma palavra de ânimo, de incentivo, para que essa pessoa possa verdadeiramente desfrutar de um tempo de paz. Eu quero propor a você nessa noite pensar sobre o tema: não esteja inquieto, não se turbe o seu coração ou o vosso coração. Por que pensarmos sobre isso? Quero tomar como base para a nossa reflexão o Evangelho que leva o nome de João, no capítulo 14. Quero ler apenas o verso 1, onde está escrito as seguintes palavras. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Vamos ver de novo? O texto diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. E é interessante, algumas outras versões da Bíblia vão trazer-nos esse texto, e eu quero dedicar um tempo a estudarmos esse verso e entendermos o porquê Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Algumas versões da Bíblia, como a NVI, como outras versões que nós podemos ter disponível a cada um de nós, outras vão dizer assim: não estejam com o coração perturbado. Não esteja com o coração perturbado. A versão NVI vai dizer: não se perturbe o coração de vocês. Jesus tinha uma percepção muito clara
de que os discípulos estavam vivendo um tempo difícil, um tempo diferenciado, naquele momento em que João narra este episódio. É claro, não é possível compreendermos, ou teremos mais limitações, assim digo, de compreendermos o verso primeiro, se não entendermos o contexto no qual Jesus está trazendo esta palavra aos seus discípulos. Eu sempre gosto de dizer à nossa igreja e em nossa igreja que todo texto, não existe um versículo que em si só esteja trazendo uma ideia sem que respeite o contexto de todo um texto. E todo o contexto de um texto está inserido também num contexto social, econômico, político e toda a realidade do contexto em que as pessoas que estão citadas ou presentes nesse contexto estão vivendo. Jesus agora está falando da promessa do lugar para onde ele vai. Mas é interessante que Jesus estava indo e traz também a promessa de que quando ele fosse embora, ele não abandonaria os seus discípulos, mas que ele mesmo voltaria para buscar os seus discípulos e, em buscando-os, levá-los para que aonde ele estiver, também os discípulos pudessem estar. Mas em que contexto Jesus está dizendo ou trazendo essas palavras de ânimo ou de incentivo aos seus discípulos? Jesus está, o capítulo 13 está diretamente ligado ao capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 estão interligados a um bloco, uma ideia em que o escritor está traduzindo as experiências de Jesus. Mas o capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 14, o verso 1, está totalmente ou diretamente entrelaçado ao capítulo 13, em que Jesus havia passado algumas experiências com seus discípulos. A celebração da ceia, um momento especial para os discípulos. A cerimônia em que Jesus lava os pés de seus discípulos, e alguns não entenderam, e Pedro chega a dizer: Senhor, eu careço de lavar os seus pés, o Senhor quer lavar os meus? Não, eu não quero que lave os meus. E Jesus respondendo diz para Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Respondendo Pedro com alegria, diz: Senhor, então lava-me não só os pés, mas lava-me por completo, porque eu quero ter parte contigo. Momento de ansiedade, mas também momento de alegria. Nesse mesmo ambiente de alegria, Jesus anuncia aquele que seria o traidor, e diz que aquele a qual ele der o pão molhado seria o traidor. Esse era o contexto que eles estavam vivendo. Então, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus anuncia a traição, e agora Jesus anuncia a Pedro que ele, Pedro, haveria de o negar. Esse era o ambiente que os discípulos estavam vivendo. É interessante, me chama a atenção, o autor Henrique, em seu comentário expositivo do Evangelho de João, ele destaca que os discípulos estavam tristes por causa da terrível expectativa da partida de Cristo, mas também estavam perplexos pela notícia de que um deles seria o traidor e de que o outro iria negar ao Mestre. Era este o ambiente. Agora os discípulos, além da tristeza de conhecer o traidor, de saber que um outro negaria, de saber que Jesus os deixaria com a presença física, Jesus agora traz aos seus discípulos uma palavra de ânimo. E por que Jesus está dizendo: não perturbem o coração de vocês? Porque o ambiente, porque as notícias, porque as informações eram as mais terríveis possíveis. Os discípulos sabiam que a situação não estava fácil. Eles eram discípulos e amavam a Jesus, mas eram também humanos, e como seres humanos, também passíveis ou suscetíveis a erros. E os erros agora estavam se tornando latentes, visíveis, ou seja, não visíveis, mas perceptíveis, porque o próprio Jesus já havia revelado aos seus discípulos o que de fato estava acontecendo. É nesse ambiente, é diante desta circunstância que Jesus vai trazer a seguinte palavra para os seus discípulos: não estejam com o coração de vocês perturbado.
Não perturbem o coração de vocês. Me chama a atenção, porque muitas vezes também nós, quando estamos diante de uma situação de dificuldade, quando estamos diante de uma situação que nos percebemos negar a Jesus com as nossas ações ou atitudes, com as nossas mazelas, com o nosso jeito de ser, muitas vezes nós desagradamos e entristecemos o coração de Deus, nós também ficamos com o nosso coração entristecido, turbado, perturbado, inquieto. Existem pessoas que ficam com o coração tão inquieto quando se percebem estar no erro, no pecado, ou ter feito algo que não gostariam de fazer, mas que fizeram. Talvez até sendo reincidente no erro, o coração fica tão entristecido, tão turbado, tão preocupado, que não consegue sequer falar com Deus, orar e falar com Deus. Jesus traz uma palavra de ânimo aos seus discípulos e uma palavra de ânimo ao seu coração. Não perturbem o coração de vocês. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele diz, porque o Pai, Ele irá cuidar de vocês. Me chama a atenção, porque ao dizer, credes em Deus, mas crede também em mim, Jesus anuncia a sua divindade aos seus discípulos, não anuncia, mas revela ou traz à tona, ou chama a atenção dos discípulos para relembrarem ou compreender essa ideia. Não se perturbe o coração de vocês, crede no Pai, mas crede também em mim, porque eu e o Pai somos um. Capítulo 17 desse mesmo Evangelho de João, Jesus está falando sobre isso. No capítulo 13, ele diz muito claramente aos seus discípulos de que eles precisavam ser um, como ele e o Pai eram um. Agora Jesus diz assim, credes em Deus, credes também em mim, eu e o Pai somos um. E por que crer em Deus? Penso algumas ideias, e deixo aqui algumas poucas ideias para continuarmos refletindo. E a primeira ideia que quero refletir com você, por que crer em Deus? Por que é que Jesus vai dizer, diante da crise, do problema, para os discípulos, não perturbem o coração de vocês, crede em Deus, porque a fé em Deus desenvolve em nós a capacidade de enxergar os problemas com uma visão ou com uma visão espiritual. Por isso Jesus disse assim para os seus discípulos, crede em Deus, crede em Deus. Eu sei que a situação está difícil, eu sei que eu vou deixá-los, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus está trazendo uma palavra de ânimo, e Jesus está dizendo para os seus discípulos, crede em Deus. Assim como eu, como você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta oportunidade, você precisa exercitar a sua fé em Deus. Não é acreditar apenas na sua capacidade, nos seus recursos, nas suas condições, mas é acreditar de que diante da crise, do vendaval, da tribulação, você é desafiado a crer em Deus, ou desenvolver a capacidade de crer em Deus e enxergar as coisas, os problemas, com uma visão espiritual, não apenas com uma visão material. Talvez os discípulos se pensassem assim, como pode o Filho de Deus, como pode o próprio Deus ser traído pelos homens? Como pode o ministério que começou tão bonito, tão belo, agora Jesus está dizendo que Ele vai nos deixar? Como pode humanamente alguém acreditar no Messias, no próprio Deus, diante dessas situações? Muitas vezes a situação difícil, muitas vezes a situação adversa da vida nos impulsiona a nos questionarmos, não a Deus, mas questionarmos a nós mesmos. Ó Deus, por que isso? Muitas vezes queremos as respostas, como se as respostas nos encaminhassem a compreender melhor o que Deus tem para fazer. O desafio de Jesus para você nessa noite é: crede em Deus, porque a fé em Deus desenvolve a capacidade de enxergar os problemas com uma visão espiritual e não apenas com uma visão humana. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, nesta palavra de Jesus, quando ele diz, não perturbem o coração de vocês, crede em Deus, porque a fé em Deus, ele proporciona habilidades para encarar com realidade, seriedade, responsabilidade, as dificuldades e os desafios. O capítulo 13 diz que Jesus aponta o traidor dentre aqueles que
de entre aqueles que eram seus discípulos, aquele que iria negá-lo. Jesus não está maquiando a situação. Jesus enxerga e leva os seus discípulos a enxergar a realidade, os desafios, os problemas com realidade, com seriedade e com responsabilidade. Jesus não estava ali para apontar o dedo para os discípulos e dizer: vocês não deram conta do recado, vocês não foram capazes de serem meus discípulos irretocáveis, irrepreensíveis. Jesus está levando os seus discípulos a compreender que crer em Deus é desenvolver a habilidade para encarar a realidade. Nós somos humanos. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero toda hora eu faço. E ele vai dizer mais: foi-me dado um espinho na carne, saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais acerca das revelações. Isso é encarar a vida com realidade, com seriedade, com responsabilidade, mas com olhar, com foco e com a fé firmada num Deus que não nos abandona diante também das lutas e das dificuldades. O terceiro aspecto que aprendo à luz da palavra de Jesus, quando ele diz: não se turbe, não perturbem o coração de vocês. E eu quero dizer para você nessa noite: não perturbe o seu coração. Crede em Deus, porque a fé em Deus desvia o olhar do detalhe e o direciona à recompensa eterna. No capítulo 14, no verso 3, Jesus diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não abandona os seus discípulos à sorte, mas ele diz: há uma recompensa pelo esforço de vocês. Deus os recompensará. Deus me permitiu vir a esse mundo para anunciar o seu reino, mas me permitirá também retornar à presença, para que prepare um lugar, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Há uma recompensa esperando aquele que ousa acreditar e confiar em Deus. Confie em Deus. A tarefa de vocês, meus discípulos, não será fácil, não será amenizada nem atenuada pelo fato de vocês serem meus discípulos, mas vocês precisam acreditar em Deus, porque Deus lhes dará a oportunidade de desviar o olhar dos detalhes e olhar para a recompensa. Não é apenas o problema, não é apenas a dificuldade, não é apenas o negar, não é apenas isso ou aquilo, mas é o olhar para Deus, é o acreditar em Deus, que faz desenvolver em nós a capacidade de podermos tirar o nosso olhar dos detalhes e olharmos para a recompensa eterna. O quarto e último aspecto que quero pensar com os irmãos, quando Jesus diz aos seus discípulos: não perturbem o coração de vocês, ou não estejam perturbado o coração de vocês, Jesus está dizendo para os seus discípulos que a fé em Deus desnuda os horizontes e revela o descortinar da grandiosidade de Jesus. A fé em Deus nos desnuda os horizontes, ou seja, abre os horizontes para que nós possamos enxergar as coisas com clareza. Interessante, o verso 5, Jesus diz que ele estaria indo para um lugar: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, porque ele já havia lhes dito que ele era o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus diz: não perturbe o coração de vocês, crede em Deus. E então respondeu a Tomé, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai, já desde agora o conheceis e o tendes tendo visto. Filipe então respondendo disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me
ao menos por causa das mesmas obras. Veja que coisa interessante. Jesus diz: não perturbem o coração de vocês. Crede em Deus, mas crede também em mim, porque o ato de crer em Deus desnuda os horizontes e revela o descortinar da grandiosidade de Jesus. Quando você for capaz de crer em Deus, você vai compreender que Deus e Jesus há uma unidade, de que crer em Deus, crer em Jesus, é ter a confiança de que as coisas vão se ajustar, de que as coisas vão se acertar. Não se perturbe o coração de vocês. O que tem perturbado o seu coração? O que é que tem inquietado o seu coração? Os seus problemas? Os seus erros? Os seus pecados? Aquilo que você faz costumeiramente e sempre diz que vai parar e que não vai fazer mais, mas que costumeiramente volta a fazer? O que é que perturba o seu coração? A falta de emprego? A ausência de uma boa saúde? O que é que inquieta o coração de vocês? Algo que neste mundo lhes falta? Algo que nesse mundo você gostaria de ter e ainda não conquistou? Não perturbe o coração de vocês. Crede que Deus está presente e de que Deus é capaz de solucionar todas as suas lutas, todos os seus problemas e todas as suas inquietações. Não perturbe o seu coração. Não desinquieteça. Descansa em Deus. Crede em Deus. Crede em Jesus. Porque Ele tem a solução e as respostas para os seus problemas. Crede em Deus. Não se inquiete. Vamos orar? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. E que você possa aprender a cada dia a confiar mais no Senhor. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, bendito Pai, te agradecemos por esta noite de culto e pela oportunidade, pela grata oportunidade de podermos orar ao Senhor, falar contigo e colocar diante de ti as nossas necessidades. Aquieta o nosso coração, a nossa alma, que a cada dia possamos confiar no Senhor, na certeza de que o Senhor tem bênçãos e sempre o melhor para a vida de cada um de nós. Ó Deus bendito, se há algum coração nesta noite que está inquieto, turbado, que possa descansar no Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia, que o transcurso da sua semana seja uma semana de paz e de alegria. Então, estamos assim chegando ao final do nosso culto de louvor, adoração e de estudo da palavra do Senhor. O desejo do nosso coração é que Deus continue abençoando a sua vida grande e abundantemente. Sempre temos dito, no final dos nossos cultos que realizamos através desta plataforma, que o intuito de gravarmos esses vídeos é atendermos as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara e as pessoas às quais todos nós temos compartilhado esses vídeos e essas mensagens. E a nossa oração no Senhor é que Ele derrame bênçãos, graça e favor sobre a sua vida. A nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Alcântara, está na Avenida Domício da Gama, no número 560, entre as antigas ruas 7 e 8, no bairro Jardim Catarina. Bem perto, logo no início do Jardim Catarina. Quando for possível, venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita e venha estar conosco para juntos cultuarmos ao Senhor. Que você receba nesta noite, uma vez mais, um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara e que Deus o abençoe, assim como também toda a sua família, para a glória de Deus Pai. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas. As pessoas certas, amigos
irmã.